Meu nome é Renata, tenho 35 anos, sou professora de literatura e sempre fui considerada a pessoa equilibrada da família. Cresci em uma casa simples, mas calorosa, cercada pelos meus pais, Dona Helena e seu Roberto, que sempre valorizaram a união familiar acima de tudo. Minha irmã mais nova, Patrícia, é o tipo expansiva, alegre e sempre pronta para uma boa festa, o que a tornou a organizadora oficial dos eventos da família. Eu era casada com Maurício, um homem de 38 anos que conheci ainda na faculdade. Ele tinha uma lábia envolvente e um jeito de se colocar como alguém muito mais maduro do que realmente era. No início, parecia o parceiro perfeito, atencioso, trabalhador e cheio de planos para o futuro. Mas, com o tempo, percebi que o que ele mais gostava era da imagem que passava para os outros, não da vida que tínhamos em casa. Nos últimos anos, nossa relação foi se desgastando. Maurício se tornará distante, áspero, e qualquer tentativa minha de conversar sobre nossa vida juntos acabava em discussões. Eu me sentia invisível dentro do próprio casamento, e pior, percebia que ele parecia se esforçar para me diminuir sempre que tinha oportunidade. Quando Patrícia anunciou que faria um grande churrasco em sua casa, reunindo a família inteira, eu fiquei animada. Fazia tempo que não tínhamos todos juntos em um só lugar. Para mim, era uma oportunidade de aliviar as tensões e me sentir acolhida, cercada pelas pessoas que realmente se importavam comigo. Convidei Maurício, claro, mas sem grandes expectativas. Ultimamente, ele raramente aceitava participar de encontros familiares. Na manhã do churrasco, acordei cedo, me arrumei com carinho e tentei me animar. Escolhi um vestido simples, mas elegante, e coloquei um sorriso no rosto. Queria acreditar que aquele dia poderia ser uma chance de, pelo menos, esquecer as mágoas recentes. Maurício, no entanto, saiu de casa antes de mim, dizendo que tinha uns compromissos para resolver. Não questionei. Estava cansada de brigar. Cheguei na casa de Patrícia por volta do meio-dia. O cheiro de carne assando já tomava conta do ar, as crianças corriam pelo quintal, e meus pais conversavam animadamente com os tios. Fui recebida com abraços calorosos e me senti parte de algo verdadeiro. Era exatamente disso que eu precisava. Enquanto ajudava Patrícia na cozinha, ouvi um burburinho vindo do portão. Virei-me para ver quem chegava e meu coração quase parou. Era Maurício. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher jovem, de cabelos castanhos bem arrumados, roupas modernas e um salto que não combinava em nada com o ambiente descontraído do churrasco. Ele entrou de mãos dadas com ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O silêncio que se fez por alguns segundos foi constrangedor. As conversas pararam, os olhares se voltaram para eles, e eu senti minhas pernas tremerem. Patrícia, indignada, largou a faca que usava para cortar tomates e ficou com a boca aberta. Meu pai franziu o senho, e minha mãe apertou os lábios, como quem tenta conter um grito. Maurício, com um sorriso cínico, me olhou diretamente nos olhos e disse em voz alta, para que todos pudessem ouvir: Renata, está é Cláudia. Ela vai ficar comigo hoje, já que você nunca sabe se divertir. As palavras dele caíram como um soco no meu estômago. Eu mal conseguia respirar. Ele tinha levado a amante, à minha frente, para dentro de um encontro de família, sabendo muito bem que todos me viriam ser humilhada. Senti as lágrimas ameaçando cair, mas engoli em seco. Eu não queria dar a ele o prazer de me ver desabar. Cláudia, por sua vez, parecia desconfortável. Apesar de andar de mãos dadas com Maurício, seus olhos fugiam dos meus. Ela evitava o contato direto, como se carregasse uma culpa que não queria admitir ali, diante de tantas testemunhas. Algo naquele jeito dela me incomodou, mas naquele momento a dor era tão grande que não consegui raciocinar. Patrícia foi a primeira a reagir. Com os olhos faiscando, ela disparou: Você enlouqueceu, Maurício? Trazer uma amante para um churrasco de família? Na frente da Renata? Ele apenas deu de ombros, bebendo da lata de cerveja que trazia na mão. Ela já sabia que nosso casamento estava por um fio. Eu só estou deixando claro. Todos ficaram em choque. Minha mãe tentou me abraçar, mas eu recusei. Não queria parecer fraca.
Apenas respirei fundo e sentei em uma cadeira afastada, observando os dois circularem pelo quintal como se nada estivesse errado. O coração me doía, mas dentro de mim uma estranha certeza começava a nascer. Aquela mulher, Cláudia, eu a conhecia de algum lugar. Conversei pouco com os familiares nas horas seguintes, tentando manter a postura. Mas cada gesto de Maurício parecia planejado para me atingir. Ele ria alto com Cláudia, servia carne no prato dela, tocava seu braço em público. Minha família, constrangida, tentava continuar a festa, mas era evidente que todos estavam revoltados. Eu, no entanto, sabia que precisava me manter firme. Algo me dizia que aquele encontro estava longe de ser apenas uma humilhação. E então, em um momento em que Cláudia passou perto de mim para pegar uma salada, nossos olhos se encontraram de verdade. E foi nesse instante que a lembrança me atingiu como um raio. Eu sabia exatamente quem ela era. Naquele instante em que reconheci Cláudia, meu estômago revirou. Ela não era uma estranha qualquer. Era a mesma mulher que, anos antes, havia trabalhado comigo na escola. Não por muito tempo, mas o suficiente para eu saber do seu jeito calculista. Lembrei-me das conversas que circulavam na época. Cláudia tinha fama de se envolver com homens casados, sempre em busca de vantagens. Nunca imaginei que um dia ela cruzaria meu caminho dessa forma, dentro da minha própria família. Meu coração acelerou e senti um misto de raiva e desprezo. Não era apenas uma amante qualquer que Maurício havia trazido para me ferir. Era alguém que já conhecia parte da minha história, alguém que eu sabia que não tinha limites. Isso deixava tudo ainda mais doloroso, mas, ao mesmo tempo, me dava forças. Afinal, eu conhecia suas fraquezas. Enquanto pensava nisso, ouvi Maurício rir alto, segurando Cláudia pela cintura. Ele parecia um adolescente exibindo um troféu. Olhou diretamente para mim, em voz alta, soltou: "Está vendo, Renata? É assim que um homem aproveita a vida. Com uma mulher de verdade ao lado." As palavras cortaram como faca. Os olhares da minha família se voltaram para mim, esperando uma reação. Mas eu permaneci em silêncio. Não ia me rebaixar. Meu pai, visivelmente irritado, aproximou-se de Maurício e tentou colocar limites. "Maurício, chega. Isso aqui é um encontro de família, não um palco para você humilhar minha filha." Mas ele, com arrogância, respondeu: "Ela já está acostumada. Só não admite que nosso casamento acabou." As palavras ecoaram no quintal. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Patrícia, sempre impulsiva, avançou contra ele, mas eu segurei seu braço. Não queria que ninguém se sujasse por minha causa. Eu precisava resolver aquilo sozinha. Era minha vida, a minha dignidade em jogo. Cláudia, por sua vez, parecia cada vez mais desconfortável. Seu sorriso forçado não convencia ninguém. Em alguns momentos, ela evitava até mesmo tocar em Maurício, como se começasse a perceber que talvez tivesse se envolvido em algo maior do que imaginava. Eu observava a cada detalhe. E quanto mais olhava, mais entendia que a máscara dela não ia durar. Decidi, então, encarar a situação de frente. Levantei-me e caminhei até onde os dois estavam. Meu coração batia acelerado, mas minhas pernas estavam firmes. Quando fiquei diante deles, olhei fixamente para Cláudia e disse com calma, mas firmeza: "Faz tempo que não nos vemos, não é, Cláudia?" Ela regalou os olhos, surpresa, e gaguejou: "Renata, eu não sabia que..." Maurício a interrompeu, confuso: "Como assim vocês se conhecem?" Sorri de canto, mas por dentro ardia. "Trabalhamos juntas, Maurício. E posso garantir que ela não é nada daquilo que você imagina." O silêncio se instalou por alguns segundos. Alguns parentes se aproximaram, curiosos. Patrícia cruzou os braços, satisfeita por me ver reagir. Maurício, porém, parecia furioso por perder o controle da situação. "Você sempre quer estragar tudo, Renata. Nem aqui você consegue aceitar que eu segui em frente." Mas eu não recuei. Continuei olhando para Cláudia, que agora tremia levemente. Será que ele sabe de todos os seus segredos?
Das vezes em que você se envolveu com homens comprometidos e destruiu famílias inteiras? As pessoas ao redor se entreolharam. O clima da festa havia mudado completamente. Minha fala tinha exposto algo que Cláudia queria esconder, e Maurício percebeu que talvez não tivesse feito a melhor escolha ao trazê-la. Ela tentou se recompor, mas não conseguiu sustentar o olhar. Seus lábios tremeram antes de soltar uma frase apressada. Renata, não é o que você está pensando. Mas eu a interrompi, firme. Eu sei exatamente quem você é. Maurício, cada vez mais irritado, puxou o braço dela. Vamos embora, Cláudia. Não precisamos ficar ouvindo as loucuras dessa mulher. Mas, para surpresa de todos, ela hesitou. Não se moveu imediatamente. Ficou parada, olhando para mim com olhos cheios de algo entre arrependimento e vergonha. Eu percebi, naquele instante, que havia algo mais naquela história. Algo que Maurício não sabia. Meus familiares começaram a murmurar. Patrícia deu um passo à frente e falou alto. Renata, não deixa barato. Ele achou que ia te humilhar, mas olha a cara deles agora. Maurício, tomado pela raiva, ergueu a voz ainda mais. Você nunca foi mulher para mim, Renata. Cláudia é tudo que você não é, divertida, ousada, bonita. E eu não tenho vergonha de dizer isso. As palavras dele ecoaram como veneno. Mas, dessa vez, eu não senti dor. Senti força. Ele queria me destruir, mas só se expunha mais. A cada palavra, ele mostrava o tipo de homem que era, e a cada olhar de reprovação dos meus familiares, ficava claro que ninguém estava ao lado dele. Decidi guardar meu próximo passo. Eu não ia explodir ali, não ainda. O churrasco havia virado um espetáculo, mas eu queria mais do que um escândalo. Queria justiça. Sabia que Cláudia escondia segredos que poderiam virar a arma perfeita contra Maurício. E eu estava disposta a usá-los. Naquele momento, olhei ao redor e vi nos rostos da minha família não só tristeza, mas apoio. Eles estavam comigo, mesmo em silêncio. E isso me deu a certeza de que a virada daquela história estava prestes a acontecer. A tensão no quintal era quase palpável. Maurício tentava arrastar Cláudia embora, mas ela permanecia imóvel, olhando para mim com uma expressão que misturava medo e vergonha. Pela primeira vez naquele dia, percebi que não era só eu que estava desconfortável. Ela também parecia aprisionada em algo maior do que simples infidelidade. Respirei fundo e decidi apertar ainda mais a ferida. Maurício, você realmente acha que ela está ao seu lado por amor? Perguntei, mantendo a voz firme. Ou será que você não percebeu que é apenas mais um na lista dela? Ele me encarou com ódio, mas Cláudia baixou os olhos, incapaz de negar. Foi nesse instante que todos começaram a murmurar mais alto, desconfiados. Patrícia, sempre incisiva, avançou e disse: Vamos lá, Cláudia. Por que não conta para todo mundo a verdade? A amante mordeu os lábios, hesitante. Maurício a segurava pelo braço, tentando calá-la, mas o gesto dele só reforçava sua arrogância. Eu, por outro lado, sabia que precisava dar o empurrão final. Eu lembro bem de você na escola, Cláudia. Falei, olhando nos olhos dela. Quantas vezes ouvi histórias de famílias destruídas por causa dos seus casos? Você achou que aqui seria diferente? Que ninguém descobriria? A pressão era insustentável. Finalmente, Cláudia respirou fundo e soltou a verdade. Renata tem razão. Maurício, eu não entrei na sua vida porque te amava. Eu sabia que você era casado e quis me aproveitar. Mas não esperava que fosse encontrar a Renata aqui, na família dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício empalideceu. Sua arrogância se quebrou como vidro. Você está mentindo, gritou, tentando se manter firme. Mas Cláudia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não estou. Você só foi mais um. Minha família reagiu com indignação. Minha mãe ergueu a voz, algo raro nela. Como você pôde trazer essa vergonha para dentro da nossa casa, Maurício? Ele, sem chão,
Começou a andar de um lado para o outro, como um animal encurralado. Vocês estão todos contra mim. Esbravejou. Sempre defenderam a Renata como se ela fosse perfeita. Meu pai então deu um passo à frente, imponente. Ninguém aqui é perfeito, Maurício. Mas quem ama não humilha, não expõe, não destrói. Você passou dos limites. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha. Tinha minha família me apoiando e, mais do que isso, a verdade estava diante de todos. Não havia mais como Maurício manipular a situação. Ele ainda tentou se reerguer, mas Cláudia foi mais longe. E tem mais, disse, com a voz trêmula. Eu não ia falar, mas já que você me expôs desse jeito, vou contar. Enquanto estava comigo, você também procurava outras. Eu nunca fui a única. A revelação caiu como uma bomba. Patrícia deu uma risada sarcástica. Parabéns, cunhado. Conseguiu se superar. Maurício, furioso, largou Cláudia e saiu andando em direção ao portão, xingando a todos. Vocês vão se arrepender, gritou, antes de bater o portão atrás de si. Cláudia ficou parada, envergonhada, tentando se explicar. Mas eu apenas respirei fundo e disse: Você já fez escolhas demais, Cláudia. Não precisa se explicar. Só espero que um dia entenda o estrago que causou. Ela baixou a cabeça e também foi embora, sem olhar para trás. O clima no churrasco, embora tenso, começou a se aliviar. Minha mãe me abraçou com força, como se quisesse colar os pedaços do meu coração. Meu pai acariciou meus ombros e disse: Filha, você não merece carregar esse peso. Hoje foi doloroso, mas também foi libertador. Patrícia, com seu jeito brincalhão, tentou aliviar. Olha pelo lado bom, irmã. Agora a gente pode comer a picanha em paz, sem aquele traste atrapalhando. Ri pela primeira vez no dia. Foi um riso tímido, mas sincero. Enquanto o sol se punha, pensei em tudo o que tinha acontecido. Maurício tinha tentado me humilhar, mas foi ele quem saiu desmascarado e sozinho. Cláudia, a mulher que um dia cruzou meu caminho de forma torta, acabou sendo apenas mais uma peça no quebra-cabeça da vida dele. Eu, por outro lado, descobri minha força e percebi que não precisava mais me prender a alguém que só sabia me ferir. Naquela noite, quando todos já se despediam, minha mãe segurou minhas mãos e disse: Você merece ser feliz, Renata. E não é com ele. Assenti, sentindo uma paz inesperada dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, vi diante de mim não um futuro de medo, mas de esperança. E foi ali, no quintal ainda cheio de ecos da confusão, que prometi a mim mesma que não deixaria mais ninguém decidir meu valor. Eu era suficiente. E estava pronta para recomeçar. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!